Olá, começa agora o Agrocultura com as principais notícias do agronegócio. No programa de hoje você vai ver mais lucro para o produtor, mais sustentabilidade para a natureza, mais saúde e conforto para o rebanho. Criadores de Mato Grosso aderem ao modelo silvipastoril. É um sistema de produção agropecuária que alia pastagens, floresta e gado. A macadâmia, originária da Austrália e considerada a rainha das nozes, se adaptou muito bem ao Brasil, tanto que o país é hoje o 5º produtor mundial. O Agrocultura foi até um sítio na Serra da Mantiqueira, em São Paulo, para mostrar como o cultivo da macadâmia é uma boa opção de renda para pequenas propriedades rurais. E você vai ver também. Nossos repórteres mostram como o clima afetou as lavouras no mês de julho. E olhando para o futuro, a previsão do tempo para o campo nas principais regiões produtoras do país. O Agrocultura está começando. Você já ouviu falar no sistema silvipastoril? É um consórcio entre pasto, gado e floresta, um modelo de pecuária rentável e mais sustentável. O repórter Bruno Faustino foi ao Mato Grosso conhecer uma fazenda que é referência nessa integração. Esta é a Fazenda Boqueirão, localizada em Santo Antônio do Leverger, município vizinho a Cuiabá, no Mato Grosso. Você aí deve estar se perguntando o que nós viemos fazer aqui. A imagem responde: conhecer o sistema silvipastoril. O sistema silvipastoril é um consórcio. É um consórcio com a pastagem e a floresta, e onde eu coloco também um ingrediente chamado gado. Eu tenho que harmonizar os 3 elementos que compõem o sistema: o gado, a floresta e o pasto, de uma maneira tal que ambos sejam lucrativos. Então, na verdade, esses sistemas eles são bem antigos, lá desde a época do Império Romano. Já há alguns relatos de alguns escritores romanos sobre essas atividades da integração de árvores com culturas agrícolas e com os animais. Com o desenvolvimento da agricultura, a questão da Revolução Verde, essas atividades elas ficaram em segundo plano, mas recentemente elas ganharam importância dado o apelo da sustentabilidade do sistema de produção. 80 anos bem vividos e uma vasta experiência com o campo. Quando pensou em consorciar gado, pasto e floresta no Cerrado, seu Arno não encontrou nada escrito sobre o modelo de integração. Tudo foi meio que na intuição mesmo. Um consórcio já existia em outras culturas no Brasil, é mais um consórcio que surgiu na cabeça e acabou dando certo. Ficou com algum medo lá atrás de apostar no sistema silvipastoril, seu Arno? Não, nenhum, porque mesmo que tivesse errado, a árvore estaria plantada e ela daria um lucro. Hoje, os mais variados sistemas de integração são estudados pela Embrapa. A Embrapa vem atuando há muito tempo na questão da integração lavoura-pecuária-floresta, desde os trabalhos lá da década de 80, nos anos 90, estabelecimento do sistema Barreirão, Santa Fé. Foi estabelecida uma rede de unidades de referência tecnológica justamente com o propósito de capacitação dos técnicos que atuam no setor. Posteriormente foi estabelecido a rede de fomento e LPF justamente para divulgação desses sistemas e ampliação da adoção. E existe um portfólio de projetos dentro da Embrapa focado no sistema de integração lavoura-pecuária-floresta. A fazenda do seu Arno é considerada uma referência no consórcio de pasto, gado e floresta. A árvore escolhida aqui foi a teca. Já era uma árvore plantada adensada no Brasil, né? Trazida do sudeste da Ásia, e que produz uma madeira nobre de alto valor, com comercialização internacional garantida. E me moveu a plantar ela e deu certo, funcionou bem, e no sistema de consórcio acabou funcionando melhor ainda. Para estabelecer um sistema silvipastoril, é necessário definir a quantidade de árvores que serão plantadas, a espécie e o local onde a implantação trará um melhor resultado. A gente começou com 200 árvores, estava errado, passou para 150, estava errado, 100 árvores, estava errado. Então hoje, mais ou menos, se concluiu que um plantio de 80 árvores e com um desbaste de 40, permanecendo só as melhores árvores, as que têm o melhor fuste, as não doentes, né, as que mais adequadas,
essas ficam em torno de 40 para o corte final. E essas 40 árvores fazem com que não haja nenhuma redução na produção da pastagem. E a árvore rende mais que o gado rende mais que a árvore no final do processo. Como funciona? O gado rende anualmente. E então você tem um ganho anual. E se você fosse plantar só a teca, você teria que esperar 25 anos para ganhar o primeiro real. E com gado não, você tem uma renda anual. Mas você tem que saber esperar. E aquilo que você vai plantando até provavelmente não vai ser colhido por ti. Então tem que considerar também esse aspecto. A propriedade do seu Arno Schneider é uma das pioneiras no sistema silvopastoril com teca no estado do Mato Grosso. Hoje o estado ele tem aproximadamente quase 5 mil hectares com o sistema silvopastoril, onde a teca é o componente florestal. A adoção do sistema silvopastoril com teca permitiu a produtores que antes tinham uma certa restrição para o cultivo da teca em monocultivo, dado o elevado custo de implantação e condução, onde a pecuária permitiu a amortização desse custo de manutenção e condução das árvores dentro do sistema. Então, possibilitou o investimento na produção da teca, favorecendo aí a ampliação do cultivo da teca no estado do Mato Grosso. O sistema silvopastoril também é considerado mais sustentável, já que as árvores compensam ao longo dos anos as emissões de gás metano emitidas pelo gado durante o processo de digestão. O metano é um dos gases que causam o efeito estufa e, consequentemente, o aquecimento global. Eu acredito e tenho ideia firmada do que nós estamos numa neutralidade das emissões, do balanço de carbono, não das emissões. As emissões são mais ou menos parecidas, mas o balanço de carbono é que é o detalhe. Esquecem sempre de dizer que o metano só tem 10 a 12 anos de vida na atmosfera e que o carbono extraído e emitido pelo bovino já veio da atmosfera. Não é que nem o automóvel consumidor de combustíveis fósseis, cujo carbono veio lá do fundo do solo e foi adicionado na atmosfera, que é bem diferente do uso do gás que já veio da atmosfera e não tem adição nenhuma. Aqui a gente pode dizer então que a propriedade do senhor está praticamente neutralizada e o senhor ainda tem crédito? Com toda certeza, com o sistema silvopastoril em evidência e com a neutralidade do carbono em relação à atividade bovina, provavelmente vamos vender no futuro créditos de carbono. No país, 10% do total da área de pastagem possui algum tipo de sistema de integração, algo em torno de 17 milhões de hectares. Número acima da meta do Plano ABC do governo federal, que era chegar em 2020 com 4 milhões de hectares. O próximo passo é aumentar mais 10 milhões de hectares de produção mais sustentável até 2030. Por isso, as pesquisas não podem parar. Hoje, talvez uma das principais linhas de pesquisa seja justamente na questão da agregação de valor aos serviços ecossistêmicos prestados por esses sistemas integrados. Então, a exemplo aí que nós temos hoje a carne carbono neutra, a carne de baixo carbono, que é justamente agregando valor, tentando trazer um ganho para o produtor que adota essas práticas. E é claro que tem outros desafios de pesquisas também, como por exemplo a prospecção de outras espécies florestais potenciais para o sistema, ajustes relacionados à questão de espécies forrageiras mais adaptadas também, que toleram melhor o sombreamento, e algumas questões da tipificação regional desses sistemas para as diferentes regiões do país. Seu Arno, a gente pode dizer que hoje o pecuarista, hoje a atividade da pecuária no Brasil, ela tem se preocupado cada vez mais com a sustentabilidade? Não dá para se pensar em pecuária sem se pensar também em sustentabilidade? Com toda certeza, sim. Isso é uma questão que não tem mais volta. São pressões ambientais, externas, internas, e o tema sustentabilidade não tem mais volta e não adianta espernear. Vamos fazer uma pecuária sustentável e ficar de bem com todo o mercado internacional. Você tem que andar na frente dos demais, aí sempre você vai ser lucrativo. Se você andar na frente, pode ter certeza que a tua atividade não vai entrar em debacle. A integração é o futuro? Também.
é uma das atividades. Pode ser também um componente que vai agregar renda à propriedade. Você vai ver a seguir no Agrocultura como o clima afetou as lavouras no mês de julho e a previsão do tempo para o campo nos próximos dias. Nós voltamos já. Confira agora as principais notícias do campo e veja como o clima afetou as lavouras no mês de julho em algumas das principais regiões produtoras do país. O clima no mês de julho favoreceu o plantio do trigo aqui no Rio Grande do Sul. A cultura se aproxima de 100% da área plantada, que este ano deve chegar a quase 1,5 milhão de hectares, segundo a Emater. Nos primeiros dias do mês de julho, uma massa de ar seco e frio manteve o tempo firme, com temperaturas baixas e até mesmo ocorrência de geada em algumas cidades do estado. Os dias que não tiveram chuva foram essenciais para a retomada da semeadura, principalmente onde ela estava atrasada. Os últimos dias do mês foram de temperaturas elevadas, aí muitos agricultores aproveitaram o momento para avançar no plantio. Veja agora os efeitos do clima em Santa Catarina com o repórter Léo Costa. Pois é, Felipe, aqui em Santa Catarina a colheita já foi finalizada e as chuvas durante a fase de maturação ocasionaram perda de qualidade dos grãos. As safras de milho e de soja devem apresentar uma redução de 30% e 20%, respectivamente, em relação às projeções iniciais. Os números são da Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina, a EPAGRE. Agora você vê os efeitos do clima no Paraná com a repórter Gislaine Vidal. Pois é, Léo, aqui no Paraná quase 60% das lavouras de milho de segunda safra já foram colhidas, favorecidas pelo clima seco que predominou no mês de julho. Nas regiões oeste e centro-oeste houve perdas ocasionadas por geadas e outros fatores. E os produtores da região sudoeste aproveitaram o clima seco para avançar com a colheita que deve se encerrar nos próximos dias. Na cultura do trigo, chuvas pontuais na região sul mantiveram as lavouras em boas condições. Na região norte do Paraná, as lavouras que anteciparam o ciclo estão com um crescimento mais lento por conta de pouca chuva e correm risco de sofrer perdas devido ao tempo seco. As plantações de trigo que estão em pior situação sofrem há 40 dias sem chuva e devem ter o seu ciclo antecipado, resultando em menor produtividade. Agora você vê os efeitos do clima em Minas Gerais com o repórter João Rafael. Aqui em Minas Gerais, Gislaine, a lavoura sente os efeitos do clima de anos anteriores ainda, com uma quebra da safra. Em contrapartida, o clima seco auxilia na colheita e também na secagem dos grãos de café. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, apesar de julho ter chegado ao final, o cenário de baixa umidade registrado nos últimos dias se mantém. Além disso, agosto é o mês mais seco do ano. E como vai estar o tempo nos próximos dias? Veja a previsão da Metsul Meteorologia, feita especialmente para o Agrocultura. Olá, você que nos acompanha nesta edição do Agrocultura. Nós temos uma perspectiva de mudança importante no tempo e na temperatura para os próximos dias ao longo desta semana. Primeiro, vamos falar de chuva. Olha, a chuva chegando para dar alívio para a parte do sudeste e centro-oeste. Já no comecinho desta semana, um sistema de baixa pressão atmosférica vai se formar aqui na altura do litoral de São Paulo e vai fazer com que o canal de umidade consiga levar nuvens, umidade formando nuvens, especialmente entre Mato Grosso do Sul e São Paulo. E vejam, os acumulados de chuva são significativos aqui na metade sul de Mato Grosso do Sul, com 50 a 75 milímetros, leste e sul de São Paulo também com acumulados significativos e volta a chover mais forte, com volumes maiores no sul do Brasil. Nós teremos uma semana de instabilidade, uma semana não, grande parte desta semana, até a quarta, talvez começo da quinta-feira, a instabilidade gerando muitas nuvens, muita umidade, pancadas de chuva diárias nos 3 estados do sul do Brasil, levando alívio também para o Paraná, que vem recebendo pouca chuva, volumes aqui em grande parte do estado, entre 50 e 100 milímetros, Santa Catarina e sul do Paraná chovendo mais, com até 150 milímetros ao longo desses próximos dias. E a perspectiva aqui do Mato Piba é manutenção do tempo firme, seco, temperaturas
altas durante as tardes, noites e madrugadas amenas. A gente vê toda a borda do Nordeste com instabilidade, mas aqui a área produtora, um tempo seco persistente. A gente tem a possibilidade de alguma instabilidade aqui no oeste do Mato Grosso, mas a gente vê realmente uma área muito restrita, então grande parte de Goiás e Mato Grosso com um tempo firme. Alguns modelos indicam a possibilidade de alguma chuva entre o Triângulo Mineiro e também o sul de Goiás nesses próximos dias, entre a terça e a quarta-feira desta semana. Na segunda metade da semana, o destaque é outro, a temperatura. As massas de ar polar que ficaram retidas lá no Polo Sul ao longo de julho, deixando a temperatura muito acima da média em grande parte do território brasileiro, essas massas de ar polar vão conseguir avançar, se deslocar em direção ao território nacional, trazendo queda na temperatura que será percebida entre quarta e quinta-feira desta semana. Na segunda metade desta semana nós teremos esse ar polar chegando e vejam que a temperatura cai até mesmo em parte aqui de Rondônia, Mato Grosso, sul de Goiás, Triângulo Mineiro, com uma queda, claro, mais forte nos estados do sul do Brasil, entre Mato Grosso do Sul e São Paulo também poderemos ter marcas aí mais baixas, mas em geral é isso. Primeira metade da semana com instabilidade, com chuva que vai levar alívio à parte do centro do Brasil e depois vem o frio logo na sequência com o padrão típico de inverno. A seguir você vai ver, a macadâmia, considerada a rainha das nozes pelo seu alto valor econômico, é uma boa opção de cultivo para pequenas propriedades. Nós voltamos já. Considerada a rainha das nozes pelo alto valor econômico e qualidades nutritivas, a macadâmia, originária da Austrália, se adaptou bem ao Brasil, tanto que o país é hoje o 5º produtor mundial. A produção da macadâmia é considerada um excelente negócio até mesmo para pequenas propriedades rurais, como mostra pra gente o repórter Mauro Medeiros. Ele foi até um sítio na Serra da Mantiqueira, perto de São Paulo, ver como é feita a produção de macadâmia e conta pra gente. Foi em Piracaia, região privilegiada em riqueza natural e muita paz, que a médica cardiologista, doutora Maria Ângela Carvalho, e seu marido, Rocildo Faria, empreendedor, decidiram tornar realidade um sonho: criar uma atividade econômica semi-artesanal, capaz de proporcionar experiências saudáveis. Originária da Austrália, foi no Havaí nos anos de 1890 que a macadâmia passou a ser comercializada e chegou ao Brasil nos anos de 1940. A macadâmia é originária da Austrália, era uma árvore nativa, foi descoberta e entenderam qual o valor tão grande que tem a macadâmia. Então passou a ser cultivada de uma forma mais profissional, técnica, e aí foi se difundindo o mundo afora. Hoje o mercado americano é um grande consumidor de macadâmia, Europa, enfim, o mundo consome. E surgiram outros grandes produtores depois da Austrália. Hoje temos a África do Sul, Havaí, e o Brasil já é o 5º produtor mundial de macadâmia. Então tem um mercado crescente. A macadâmia vem nessa esteira que eu digo de mudança de hábitos alimentares. O trabalho cuidadoso de agricultores engajados e um jeito responsável e ambientalmente sustentável de produzir alimentos. O importante é a busca pela qualidade. Eu acho que você tem quando está construindo um mercado, como esse é o da macadâmia, a gente tem uma responsabilidade muito grande. É colocar o produto com a melhor qualidade possível. Porque aí você está defendendo, por um lado, institucionalmente, o produto macadâmia, mas está dando ao consumidor a realidade de um bom produto, de qualidade. Isso é muito importante. Nós todos que estamos engajados na produção da macadâmia, eu acho que temos essa responsabilidade de entregar produto de qualidade. Isso vai incentivar o consumo, a demanda
e aí todos os benefícios que daí advêm, né? Nos anos de 1970, o Instituto Agronômico de Campinas, o IAC, com o melhoramento genético, fez a adaptação das plantas ao clima brasileiro e lançou uma série de cultivares de macadâmia nacional. Hoje temos no país a macadâmia de origem havaiana e a de origem do IAC. O plantio da macadâmia, como qualquer outra cultura, exige preparo, exige estudo. Nós aqui fizemos, antes de definir a entrada nossa no setor, fizemos um estudo de solo, clima, índice pluviométrico, enfim, para ver se aquilo casava com as exigências que a macadâmia tem. E depois, claro, a boa escolha de mudas. É importante você selecionar bem as mudas, não só quanto à qualidade delas, mas quanto às variedades dos diferentes tipos de macadâmias que existem, né? Então isso é muito importante, essa combinação desses cuidados já te facilita você acertar na decisão final. A macadâmia é um investimento de médio a longo prazo. Feito todo o preparo, construídas as covas e plantada a macadâmia, você tem aí entre 4 e 5 anos para você ter o início da produção. Em média, 4 a 5 anos. E depois isso leva uma árvore para chegar à plenitude da produção dela em torno de 12, 15 anos. Ou seja, nós estamos falando aí de um negócio que é um investimento de médio para longo prazo, né? A macadâmia tem uma produção bem alta de cada uma de suas árvores. Depende do clima e principalmente do manejo que é feito no pomar. Se você segue as boas práticas, cumpre com um programa de trato das árvores de forma adequada, você pode chegar a 20 quilos por árvore por safra. Na macadâmia, aproveita-se tudo. A casca, o carpelo, sem desperdício algum e sem gerar lixo. O mais comum, as propriedades inclusive de pequeno e médio porte, é a colheita, catar no chão o fruto. A natureza se incumbe de te avisar quando o produto está pronto para ser processado, colhido. Então esses frutos caem e você precisa ter então os pés das árvores todos limpos para que esse fruto caia e você perceba onde ele está para a colheita. O processo tem que ser também muito bem obedecido para você ter no final lá um produto de alta qualidade. Então a colheita tem que ser feita de forma rápida, você não pode deixar o produto que caiu ficar muito tempo lá no solo, porque ele está sujeito a um ataque, umidade, enfim, de vários fatores que podem prejudicar a qualidade final do produto. E você sabe que a macadâmia ela tem 2 cascas, como você pode observar aqui. A primeira, que é uma casca mais mole e ela é chamada de carpelo, é essa casca aqui. Idealmente, você deve tirar essa casca já no dia que você colheu, porque é um ponto aqui de possível acúmulo de umidade, então é bom tirar. Colheu, se possível no mesmo dia, já descarpela. O carpelo ele é triturado e depois volta para o campo como adubo. Você aproveita isso aqui, não perde nada. E essa segunda casca, que é muito dura, a gente usa aqui um quebrador industrial. Não é possível quebrar o volume de macadâmia sem ser através desse recurso. A macadâmia é um alimento de alta qualidade que proporciona inúmeros benefícios ao organismo. A macadâmia ela tem várias vantagens em relação a muitas oleaginosas, né? Ela é rica em fibras, ela é rica em óleos poliinsaturados, principalmente o ômega 7.
A combinação dela é a única noz que tem a mesma proporção 1 para 1 de ômega 3 e ômega 6. Então ela é anti-inflamatória e isso faz bem para os nossos vasos sanguíneos. O coração se beneficia por tabela, na realidade, né? Porque o que é bom para as nossas artérias, principalmente artérias coronárias, é bom para ele. E não é à toa que ela é chamada a rainha das nozes. A macadâmia pode ser usada na culinária em diversos pratos e substitui muito bem as castanhas. Também pode ser usada em pratos salgados e doces e saladas. Vamos acompanhar a montagem de uma salada peruana com a chefe Paula Simões. Para a salada peruana, nós vamos precisar de 1 xícara de mix de quinoas, 2 colheres de sopa de cenoura picadinha, 10 macadâmias tostadas, 4 colheres de sopa de batata doce assada picadinha, 1 punhado de salsa picadinha e, para temperar, suco de 1 limão, 2 colheres de sopa de azeite, 1 pitada de sal e pimenta do reino a gosto. Para a montagem, montamos uma cama de folhas frescas com tomatinhos e uvas frescas. O programa Agricultura de hoje termina aqui. Obrigada pela companhia e eu espero vocês no próximo domingo. Até lá e uma ótima semana.